Boa noite, irmãos. Graça e paz seja com todos, amém? Eu pensei numa introdução diferente, mas vendo a igreja quase toda de rosa, eu preciso fazer um comentário a respeito disso. Não sei que fenômeno é esse, mas a igreja está linda, graças a Deus. Bem, eu queria saudar a todos, aos irmãos, com a paz de Cristo, a você também que está nos visitando, fique à vontade. Nossa oração é para que você seja bem recebido em nosso meio e que para que também a palavra de Cristo possa também penetrar no seu coração. Amém? Bem, irmãos, hoje vamos dar continuidade à nossa série de mensagens no livro de Atos. Eu queria pedir aos irmãos que, por favor, abram suas Bíblias no capítulo de número 8, onde nós iremos fazer a leitura do verso 1 até o verso de número 25. Enquanto você abre a sua Bíblia, permita-me lembrar sobre o que vimos na semana passada. Bem, semana passada nós vimos basicamente tudo o que aconteceu com o diácono Estevão, a sua prisão, o seu julgamento e também a sua morte. Estevão, nós vimos, foi um homem de Deus, um discípulo de Cristo, um homem cheio do Espírito de Deus, cheio de sabedoria, um homem que verdadeiramente seguia a Cristo de perto. Podemos dizer, irmãos, que Estevão se identificou tanto com Cristo, que até mesmo na sua morte ele seguiu o seu mestre. Nós vimos que, assim como aconteceu com Jesus, falsas acusações foram levantadas contra ele, falsas testemunhas foram levantadas e contratadas contra ele, e até mesmo falsos religiosos proclamaram uma sentença de condenação contra ele. Todas essas coisas pesaram contra Estevão, mas a favor de Estevão nós vimos que estava o justo decreto de Deus, o supremo juiz do universo. Deus não livrou Estevão da morte, mas concedeu, irmãos, a Estevão o privilégio de morrer como Marte. O privilégio de ser o primeiro cristão a morrer na era apostólica por causa do evangelho de Jesus Cristo. E não apenas isso. A Estevão, irmãos, foi concedido o privilégio de, enquanto morria, enquanto adormecia, ser recebido de braços abertos pelo seu Senhor. Foi isso o que nós vimos semana passada, um breve resumo. Hoje nós vamos ver o que aconteceu após a morte de Estevão, quais foram os eventos que se desenvolveram após a morte de Estevão. E nós vamos fazer isso enquanto meditamos sobre o seguinte tema: de Jerusalém aos confins da terra, a igreja identificada. Vou repetir, de Jerusalém aos confins da terra, a igreja identificada. E a grande lição que veremos hoje é que a igreja de Cristo possui marcas inconfundíveis. É fácil identificá-las. A grande questão é se fazemos parte do povo que busca apresentar essas marcas ou se fazemos parte do povo que está lutando contra essas marcas. Eu queria te convidar, então, a fazer a leitura do texto, que se encontra em Atos, capítulo 8, a partir do verso 1. E Saulo estava ali, consentindo com a morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram, por causa dele, grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo.
Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante, e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: este homem é o poder divino, conhecido como o grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto os homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado. E seguia Filipe por toda parte, observando, maravilhado, os grandes sinais e milagres que eram realizados. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão que o Espírito era dado com imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: deem-me também este poder, para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte, nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele perdoe tal pensamento do seu coração. Pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Simão, porém, respondeu: orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. Amém, irmãos? Esse é o texto que nós temos para a noite de hoje. Eu queria te convidar a orar mais uma vez. Pai nosso, santificado e exaltado, ó Deus, seja o seu nome. Estamos aqui mais uma vez, ó Deus, diante do Senhor, na tua presença e também diante da sua palavra. Nossa oração, ó Deus, é para que o Senhor venha e manifeste em nosso meio, mais uma vez, com poder, com graça e com misericórdia. Ó Deus, que verdadeiramente aqueles que precisam de arrependimento cheguem ao arrependimento. Que os cativos sejam libertos e os enfermos curados. Cremos no poder que há no nome de Cristo Jesus. E é este nome que viemos anunciar mais uma vez. Oramos ao Senhor para que o Senhor abra os corações, as mentes, para que a tua palavra caia em terreno fértil. Essa é a nossa oração, no nome de Cristo Jesus. Amém? Amém. Bem, irmãos, esse é o nosso texto que acabamos de ler. E como primeira marca dessa igreja, eu queria anunciar então o primeiro tópico. Uma igreja que se identifica com Cristo. O texto que acabamos de ler começa mostrando os eventos que aconteceram após o martírio de Estevão. E o que aconteceu é que uma grande hostilidade começou a surgir em Jerusalém contra os cristãos que moravam em Jerusalém. Uma grande ameaça estava surgindo, uma perseguição implacável estava se levantando em Jerusalém, de forma que os cristãos que moravam em Jerusalém se viram obrigados a fugir para cidades próximas.
A região da Judéia e a cidade de Samaria eram as mais próximas. Uma grande perseguição, irmãos, estava surgindo. E, sem dúvida alguma, aqueles foram dias difíceis para se identificar como cristão. Eu queria chamar a sua atenção para isso. Aqueles foram dias difíceis para se identificar como um cristão. E Lucas, no seu relato, ele nos mostra isso de uma maneira muito inteligente e, ao mesmo tempo, muito sutil. No final do versículo 2 e no início do versículo 3, ele faz isso estabelecendo um contraste entre dois grupos de homens. Ele fala de um grupo de homens, em primeiro lugar, que ele diz que eram homens piedosos. E esses homens piedosos estavam sepultando Estevão. Uma outra forma de dizer isso é que homens piedosos estavam sepultando um outro homem piedoso. Esse é o primeiro grupo de homens. Mas há um segundo grupo em oposição a este, em grande contraste com esse primeiro grupo. E é o grupo de homens, irmãos, que está se levantando para promover uma perseguição implacável contra a igreja. E um nome se destaca entre eles: Saulo. Se você não sabe, Saulo será conhecido como um apóstolo de Cristo. Alguns capítulos à frente, ele vai se converter. Vai ser um proeminente pregador do Evangelho de Cristo. Mas, nesse momento, antes da sua conversão, Saulo não está do lado dos homens piedosos. Saulo está do outro lado da história. A gente precisa entender isso. O texto diz que ele, irmãos, assolava a igreja, arrasava com a igreja, lançando homens e até mesmo mulheres na prisão. Isso é o que nos diz o capítulo 8. Mas vejam só, no capítulo 7, nós vimos semana passada, Saulo, embora não tenha pego pedras para atacar em Estevão, ele dava o seu voto de apoio. Ele se identificava com aqueles que estavam contra Estevão. Ele deu apoio, ele deu suporte, ele segurou as roupas para que outros pudessem tacar as pedras. Aqui não. No capítulo 8, ele não apenas dá o seu apoio, ele é um agente do caos. Não apenas dá suporte, mas ele mesmo está empenhado para perseguir esses cristãos. Ele é um agente que atua de forma determinada e comprometida para eliminar a igreja. Lá no capítulo 26, ele diz que o objetivo dele era se opor ao nome de Jesus. E não apenas isso. O objetivo dele, ele diz, que era fazer com que esses cristãos blasfemassem contra o nome de Cristo. Ele diz: eu tentava forçá-los a blasfemar. Esse é Saulo. Ele não se identifica com os cristãos, mas contra os cristãos. Ele não se identifica com Cristo, mas contra Cristo. Antes de avançar, eu queria que você parasse um pouco e pensasse nisso. Só existem dois grupos nesse mundo. Ou você se identifica com Cristo, ou você está contra Ele. Ou você se identifica com homens piedosos e é reconhecido como um desses homens piedosos. Ou você se identifica com aqueles que estão lutando contra a igreja, contra Cristo e contra aqueles que pregam o nome de Cristo. Só existem essas duas opções para você. Com quem você se identifica? Pense nisso. Aqueles homens, irmãos, piedosos, que ele menciona no versículo 2, eles se identificavam com Estevão de tal forma que eles pararam no meio de uma perseguição, lamentaram por Estevão e fizeram o seu sepultamento. Um sepultamento honroso.
Mas vejam que, acima de tudo, eles se identificavam com Cristo. E a prova disso, irmãos, é que a perseguição não mudou a identidade deles. A perseguição, a tribulação não fez eles mudarem de lado. A perseguição apenas fez com que a identidade deles brilhasse ainda mais forte. Eles se identificavam com Cristo. E não apenas isso, estavam comprometidos com a palavra de Cristo. Esse é o nosso segundo tópico. Uma igreja comprometida com o evangelho de Cristo. Veja o versículo 4 que diz: os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Vou ler de novo. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Eu preciso te fazer uma pergunta aqui. Quem são esses? Quem são essas pessoas, irmãos, que foram dispersos? E que por causa do nome de Cristo, vejam bem, quem são essas pessoas que foram expulsos de Jerusalém porque pregavam o nome de Cristo? E por onde estão indo, continuam pregando o nome de Cristo. Quem são essas pessoas? Eu vou dizer uma coisa para você. Não são os apóstolos. Não são aquele grupo seleto dos 12. Não são eles. Essas pessoas que estão indo e pregando o nome de Cristo, enquanto fogem de uma perseguição por causa do nome de Cristo, são aqueles milhares que se converteram. São aqueles que Lucas chamou de uma multidão de crentes. E são aqueles que no capítulo 6, versículo 1, ele chamou de discípulos. São esses, irmãos, que estão fugindo de Jerusalém por causa do nome de Cristo. Mas também são esses que, enquanto fogem, não deixam de proclamar o nome de Cristo. Discípulos. Não apenas os apóstolos, mas os discípulos. Eu queria chamar sua atenção para isso. O discípulo é alguém cuja vida está intimamente ligada com a vida do mestre. Não tem como você pensar num discípulo sem um mestre. A vida dele está intimamente ligada com a vida do mestre. Mas não apenas isso. O discípulo também é alguém que está comprometido com os ensinamentos do mestre. Essas pessoas não apenas diziam que se identificavam com Cristo, mas estavam comprometidas com Cristo e com a mensagem de Cristo, de forma que não podiam ir para outro lugar e deixar de ser o que eram, discípulos. Aonde eles chegavam, eles eram discípulos, comprometidos com Cristo e comprometidos com a mensagem de Cristo. Não tinha como separar. O lugar era outro, mas os discípulos eram os mesmos. Aonde eles chegavam, demonstravam a sua identidade. Eles eram igreja. Eles eram discípulos. E vejam, aqui no capítulo 8, talvez a gente não tenha uma noção do que aconteceu. Mas lá no capítulo mais à frente, lá no capítulo 11, a partir do verso 19, por favor, abra. Capítulo 11, a partir do verso 19. O texto nos mostra o alcance desses discípulos. Olha o que diz o texto. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem. O verso 21 diz: a mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Vejam, irmãos, o que acontece quando temos uma membresia, quando temos discípulos comprometidos com Cristo e com a mensagem de Cristo.
Não é uma perseguição que vai fazer a igreja parar. Vejam que a perseguição não eliminou a igreja. A perseguição fez com que a igreja se espalhasse. Porque eles estavam comprometidos com este Jesus e com o evangelho deste mesmo Jesus. Eu não posso passar para o próximo tópico sem fazer essa pergunta para você. Você que diz que é cristão, você que diz que se identifica com Cristo, você está comprometido com Ele dessa forma? Você está comprometido com a sua palavra, com o seu ensinamento, de forma que aonde você chega, você transborda? É isso que nós vemos neles. Estão sendo perseguidos, mas e daí? Para onde eles vão? Eles vão como cristãos. E aonde eles vão, eles anunciam a mesma mensagem, que Jesus é o Cristo. Você, cristão, você precisa estar comprometido com essa mensagem. Essa mensagem precisa estar correndo em suas veias, mas também precisa estar transbordando nos seus lábios e transbordando na sua vida. Você precisa estar comprometido com a mensagem do seu mestre. Talvez você pense, mas David, eles foram dispersos, foram espalhados. E sim, é verdade. Eram discípulos e foram espalhados. Mas não é exatamente isso que deve ser feito com uma boa semente? Não é exatamente isso que a gente faz com uma boa semente? Uma boa semente, irmãos, ela deve ser espalhada. E espalhada com um propósito muito nobre. Qual é o propósito? Dar frutos. E é isso que o texto mostra em seguida. Nós vimos uma igreja que se identifica com Cristo, mas veja também, essa igreja precisa frutificar. Veja a partir do verso 5. Indo Felipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o quê, irmãos? Ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Felipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos. Muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Vocês entenderam o que aconteceu aqui? O texto está dizendo que Filipe, que também tinha sido perseguido, um diácono, que não tinha a missão de ser um pregador. Qual era a missão dos diáconos, irmãos? Eles deveriam se preocupar com as mesas, com a assistência social, com as necessidades materiais no meio da comunidade. Mas Filipe, irmãos, antes de qualquer coisa, antes de ser diácono, é um discípulo, comprometido com Cristo e comprometido com a mensagem de Cristo. Ele chega na cidade, irmãos, e tudo muda. Lendo esse texto, eu fico pensando, quantas vezes a gente precisa ler esse texto para dar glórias a Deus pelo que ele está dizendo? A gente não pode ler esse texto de maneira fria. Você não está diante de uma redação pura e simples. Você está diante de um relato que diz, irmão, que o Evangelho de Cristo, que o reino de Deus chegou com poder e força em Samaria. E vocês, mais do que todos, precisam entender o impacto disso. Quem é Samaria, irmãos? Que lugar é esse? Quem são os samaritanos? Nós temos falado deles de manhã. Todas as vezes que falamos sobre o reino do norte,
cuja capital é Samaria. É deles que estamos falando pela manhã. Um povo que durante todo o período dos reis se dobrou diante de falsos deuses, se dobrou diante de Baal, se dobrou diante de bezerros de ouro. Um povo que não se arrependeu. Um povo que por causa disso foi levado para o cativeiro. Um povo que perdeu a sua identidade. Um povo que não reconhecia mais a Escritura como palavra inspirada. Um povo liberal, que aceitava somente a lei de Moisés. Mas não apenas isso. Um povo que era escravo do pecado. Um povo que estava sendo enganado, um povo que estava sendo iludido, um povo que não tinha esperança, que não tinha alegria. Tudo isso muda quando um discípulo chega na cidade e anuncia a verdade para eles. Cativos são libertos, enfermos são curados. E eu ainda não ouvi um glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus por isso. O reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou em Samaria, irmãos. E chegou com poder. É claro, não poderia ser de outra forma. O texto diz que houve grande alegria na cidade. Como não poderia haver? Se paralíticos estavam andando, se demônios estavam sendo expulsos, se pecadores estavam se arrependendo dos seus pecados, como não poderia haver alegria? Meu Deus. O texto diz que houve grande alegria naquela cidade. Mas eu queria chamar a sua atenção para um outro detalhe. Lucas, quando ele escreve esse texto para a gente, ele nos conta essa história e ele faz uma pausa, um intervalo, para falar de algo que estava acontecendo naquela cidade. E aí ele fala de um homem chamado Simão, um feiticeiro, um ilusionista, que nós vamos chamar de um representante da falsa religião. O texto diz, irmãos, me acompanha a partir do verso 9. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante. E todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: este homem é o poder divino, conhecido como grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido. Eu quero chamar a sua atenção para isso aqui, porque essa é a realidade de Samaria antes do evangelho chegar lá. E essa, irmãos, também é a realidade do mundo antes de um discípulo chegar e anunciar o poderoso evangelho de Jesus Cristo. Vejam o perfil desse homem. Um feiticeiro, um ilusionista, um homem orgulhoso que alegava ser grande e que também era reconhecido pelo povo como o grande poder divino, o grande poder de Deus. E em terceiro lugar, irmãos, um enganador. E eu não digo enganador como quem diz que ele não realizava algum tipo de poder. Não estou dizendo isso. É possível que ele operasse algum tipo de poder. O que não é verdade é que esse poder vinha da parte de Deus. Se havia algum poder por meio de Simão, era um poder que vinha por Satanás. E nós não podemos ter dúvida disso. Poderia ser um farsante, mas poderia ser sim que houvesse um poder maligno operando por meio dele. Mas vejam, ele é um enganador, não é um poder divino. E isso fica claro no decorrer do texto. Vejam só,
Nesse momento, Simão é um representante da falsa religião. Ele está iludindo o povo, ele está enganando o povo. E lembro, nesse momento não existe alegria na cidade, existe ilusão. Nesse momento não existe liberto, existe cativos pelo poder do diabo, pelo poder do pecado. Que tipo de poder é esse? Que aprisiona as pessoas, que não liberta, que não cura, que faz com que as pessoas continuem sentenciadas à morte e morte eterna. Não é certeza, não é um poder divino. Agora, olha o que diz o versículo 12. Diz, no entanto, quando Felipe chegou e pregou boas novas do reino de Deus, vejam, ele não está pregando para a sua própria glória. Olha a diferença que existe entre um verdadeiro homem de Deus e um falso religioso. Ele não está dizendo que ele é grande. Ele não espera ser exaltado como grande. Ele é como João Batista. É simplesmente um porta-voz que diz, eu sou a voz do que clama no deserto. Mas eu não sou a voz, eu sou um porta-voz. Aqui é a mesma situação. Ele não está anunciando o evangelho para a sua própria glória, para ser exaltado como um pregador eloquente, ou um homem poderoso. Ele está anunciando o reino de Deus e o poder que há no nome de Cristo. Apenas isso. E tudo isso. Vejam o que acontece. Creram nele, foram batizados, tanto os homens como mulheres. A situação muda, mais uma vez, quando se apresenta um discípulo de Jesus. Agora, sabe o que é interessante? É o que diz o seguinte. O verso 13 diz, o próprio Simão também creu. Vou repetir. O próprio Simão também creu e foi batizado. Irmãos, calma. O texto diz que Simão creu. Diz que ele foi batizado. Mas a gente tem que ter calma nessa hora. Porque como ele, existem muitos que dizem que creem. Dizem que creem. Dizem que se identificam com Cristo. E até se batizam. Mas o que o coração deles mostra, o que as obras deles mostram, é algo bem diferente disso. É algo bem diferente disso. O texto mostra isso pra gente. A continuação, que nós já lemos, eu não vou ler de novo, diz que a notícia da conversão chegou lá em Jerusalém. Então, os apóstolos enviaram Pedro e João para ver o que estava acontecendo em Samaria. E o texto diz que quando eles chegaram, eles oraram para que o Espírito Santo descesse sobre aquela comunidade. Já tinham feito a sua confissão, já tinham sido batizados nas águas, mas diz o texto que ainda não tinha descido sobre eles o Espírito. E eu vou explicar isso mais adiante. Mas eu quero chamar a sua atenção para outra coisa. Quando o Espírito desce sobre a igreja e desce com poder, Simão cobiça esse poder. Ele deseja pagar, se for preciso, quanto fosse, para que ele tivesse esse poder em suas mãos. Irmãos, o motivo aqui não é piedoso. É o mesmo motivo que alguns homens hoje querem ser pastores, querem ter uma igreja. Estão visando lucro, visando dinheiro. Como pode ser assim, irmãos? Transformar a fé, transformar a igreja em uma empresa. Isso é um grande absurdo, mas vejam, irmãos, é justamente isso que Simão tenta fazer. E nesse momento, irmãos, Pedro, que é verdadeiramente um homem de Deus, ele sim se levanta. E eu queria ler o que Pedro diz. Veja qual é a resposta de Pedro para Simão, a partir do verso 20. Ele diz, pereça com você o seu dinheiro. Pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? E vejam só, você
não tem parte, nem dinheiro algum nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Depois, no 23, ele diz: vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Irmãos, são palavras muito duras. E não são palavras adequadas para se referir a um cristão. Mas Pedro usa essas palavras para se referir a Simão. Porque embora tenha feito uma confissão, embora tenha descido as águas, ainda demonstra que o seu coração não é reto diante de Deus. Ainda demonstra um coração ímpio, perverso, que quer fazer da fé um comércio. Ainda demonstra que é escravo do pecado. Simão, reparem, não é mais um representante da falsa religião. Ele é um representante da falsa semente. Deus planta a boa semente. Mas como Jesus contou na parábola, o inimigo vem e planta o joio no meio do trigo. Simão é um exemplo disso. Aqui está uma igreja. Aqui estão boas sementes. Mas sempre há o joio no meio do trigo. Não é uma cerimônia que diz. Não é a sua palavra que vai dizer se você realmente é ou não é. Mas no dia a dia, as suas obras vão dizer se você é realmente um filho de Deus ou se você é uma farsa. Se você realmente é um discípulo ou se você não é um discípulo. Se você é uma boa semente plantada pelo Espírito de Deus ou se você é o joio no meio do trigo. O joio parece, mas não é. Simão ouviu o evangelho, viu os milagres, professou sua fé em Cristo e foi batizado. No entanto, nunca chegou a nascer de novo. Era uma falsificação, uma semente ruim, o joio no meio do trigo. Eu preciso parar e pensar também com você. Será que você não se identifica mais com Simão do que com Felipe? Pense nisso. Você pode até enganar por um tempo, mas as obras falam, o cheiro sobe. E a luz, irmãos, nunca será confundida com as trevas. Eu vou voltar a falar disso mais à frente, mas eu quero avançar no texto. O texto termina, irmãos, mostrando uma última grande marca. Uma última grande marca no capítulo 8 que eu preciso que você preste atenção nela. Nós já falamos de algumas. Uma igreja que se identifica com Cristo. Uma igreja comprometida com a palavra de Cristo. Comprometida com a missão de Cristo. Uma igreja que frutifica. E por último, uma igreja unida. O versículo 14 diz o seguinte. Legal. Versículo 14 diz o seguinte. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham sido batizados em nome de Jesus. Vejam só, a gente precisa entender isso aqui agora. Como assim? Foram batizados, mas o Espírito ainda não tinha descido sobre eles. Creram, mas o Espírito ainda não tinha descido sobre eles. Irmãos, nós sabemos disso. Para que haja conversão, é preciso que o Espírito de Deus trabalhe no coração. Ninguém pode aceitar a Cristo
sem que antes nasça de novo. E isso é obra de Deus. É obra que Deus opera nos corações. O novo nascimento. Tirar o coração de pedra, colocar um coração de carne. É obra que Deus faz. É obra do Espírito Santo. Glória a Deus por isso. Agora vejam, o texto agora diz de o Espírito descendo sobre a igreja. Tinham sido batizados apenas em nome de Cristo, mas ainda não tinha descido o Espírito. O que significa isso, então? Eu não vou entrar muito fundo na discussão, não é meu objetivo. Mas o texto não está falando de uma segunda bênção. O texto está falando, irmãos, de uma descida do Espírito Santo igual àquela que aconteceu no dia de Pentecostes. Uma manifestação pentecostal. É isso o que o texto está nos falando. Isso estava acontecendo pela segunda vez na história da igreja. E a gente precisa reconhecer isso. Aconteceu em Jerusalém. E vejam, agora está acontecendo não mais em Jerusalém. Está acontecendo aonde? Em Samaria. Entenda isso. Isso é importante. Porque em todo o livro de Atos, isso só vai acontecer 4 vezes. Em Atos capítulo 2, preste atenção, aonde só estavam presentes judeus. Em Atos capítulo 8, aonde estão presentes samaritanos. E os samaritanos são o quê, irmão? Eu falei, um povo misto. Depois do exílio, eles se tornaram um povo misto. Em parte judeus, em parte gentios. O outro momento em que isso acontece em Atos 10, aonde nós temos não mais judeus ou judeus e gentios, mas temos apenas gentios convertidos ao judaísmo, mas são estrangeiros, são gentios. E a última vez que isso acontece em Atos 19, aonde nós temos estrangeiros de fato, gentios, lá na Europa. O que isso mostra? Isso mostra, irmãos, que todas as vezes que uma fronteira estava sendo rompida, toda vez que o evangelho alcançava uma marca que foi estabelecida com Cristo, vocês lembram que ele disse? Pregai aonde? Em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e nos confins da terra. Toda vez que uma marca dessa está sendo atingida, o Espírito desce sobre a igreja. E ele desce com 2 propósitos. O primeiro propósito, capacitar a igreja. Para quê, irmãos? Para continuar cumprindo a missão. Estava em Jerusalém, agora está em Samaria. Em breve estará nos confins da terra. E isso, irmãos, não é por causa de alguma capacidade humana, mas é porque foram capacitados pelo Espírito de Deus. É isso o que acontece aqui. O Espírito desce para capacitar a igreja a cumprir a sua missão. Mas ainda há um outro motivo. É para que a gente nunca caia na ideia de achar que nós somos a igreja. Nós, aqui em Juscelino. Nós, em Mesquita. Nós, no Brasil. Como assim? Nós não somos uma igreja à parte daquela igreja que surgiu em Jerusalém. É por isso, irmãos, que o Espírito desce. Os apóstolos, vejam só, eles saíram de Jerusalém para impor as mãos na Samaria. Os apóstolos de Jerusalém saíram de Jerusalém e foram impor as mãos em Samaria. O Espírito desce para que os samaritanos entendam de uma vez por todas. Não está surgindo uma nova igreja em Samaria. Não está surgindo uma igreja samaritana. Está surgindo uma continuação da igreja de Jerusalém. É uma única igreja, irmãos. Como está escrito,
Há um só corpo, um só Espírito, uma só esperança na qual vocês foram salvos. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, uma só igreja, cujo Cristo é o cabeça. É isso o que está acontecendo aqui. Para que ninguém pense, para que ninguém se vanglorie. Há uma só igreja, e há uma coisa que está unindo essa igreja: o Espírito de Deus. É isso o que estava acontecendo. A igreja de Jerusalém está unida à igreja em Samaria, que estará unida à igreja na Judéia e unida à igreja nos confins da terra. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque nós também estamos unidos a eles. É uma só igreja, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. E o apóstolo termina dizendo: um só Deus e Pai de todos, sobre todos, por meio de todos e em todos. Eu concluo relembrando essas marcas. Uma igreja que se identifica com Cristo. Uma igreja comprometida com a palavra de Cristo. Comprometida com a missão de Cristo. Uma igreja que frutifica e uma igreja unida pelo Espírito. Antes de orar, eu só tenho uma pergunta para fazer a você. A você, cristão. Eu só tenho uma pergunta. Você se identifica com essas marcas? Você se identifica com essas marcas? Você se identifica com Cristo? Se identifica com a palavra de Cristo? Se identifica com a missão de Cristo de ir e pregar e fazer discípulos? Essa missão é nossa. É nossa. Lá em Atos capítulo 4, você vai se lembrar. Pedro e João tinham sido presos, eles foram soltos. Eles chegam e contam para os novos cristãos: olha o que Deus fez. Os cristãos ali, os primeiros discípulos, eles começam a orar. E, irmãos, é impressionante, porque eles dizem uma coisa que a gente tem que pensar. Eles oram para Deus e dizem: Senhor, vou parafrasear, Senhor, Deus, abençoa os teus servos, capacita eles, para que eles preguem a palavra do Senhor com ousadia. E, irmãos, Deus ouviu. Mas não capacitou apenas os 12, capacitou todos os servos. E os servos estão aqui hoje também. Então a nossa oração é para que Deus capacite vocês. Para que Deus nos capacite. Para que a gente assuma a nossa posição. Quem somos nós? Com quem nos identificamos? Que possamos nos identificar com Cristo e anunciar a sua mensagem. Porque há um mundo lá fora, como Samaria, que ainda está iludida, que ainda está enganada, que precisa de libertação, que precisa de cura, que precisa de salvação. E a igreja avança pela vontade de Deus, no nome de Cristo, pelo poder do Espírito, por meio dos discípulos. Se você se identifica como cristão, se você se identifica como discípulo, mas ainda falha em algumas dessas marcas, não é tempo de olhar para trás e abandonar a sua identidade. É tempo de assumir a sua posição, a sua identidade. E aonde você estiver, que brilhe a luz. Aonde você estiver, seja sal. E que eles glorifiquem a Deus por causa da sua vida. Amém? Ainda antes de orar, quero dirigir a minha palavra a você que não é cristão. A você que ainda
não assumiu esse compromisso com Cristo e que ainda reluta. Para você também, amigo, eu só quero fazer uma pergunta. Até quando? Até quando? Eu queria que você pensasse por um momento no que esse mundo tem para te oferecer. O que esse mundo tem para oferecer? Nós temos homens como Simão, que eu preguei aqui, uma falsa religião, falsos cristãos. Mas vejam, há uma igreja também que está pregando a verdade, que está anunciando que Jesus Cristo é o único caminho que pode te levar até Deus, que está anunciando todos os dias de maneira fiel a mensagem de Cristo. E Cristo está dizendo todos os dias que a mensagem é pregada: venham a mim, comam, e a alma de vocês ficará satisfeita. Bebam e vocês não terão mais sede. Quem beber dessa água jamais terá sede. Esse convite é feito para todos. Está sendo feito hoje mais uma vez para você. Se você ainda não assumiu esse compromisso com Cristo, eu te pergunto até quando? Porque tudo que esse mundo tem para te oferecer é passageiro. Tudo que esse mundo tem para te oferecer vai acabar em algum momento. Pode ser hoje, pode ser amanhã. E o que Deus tem para oferecer para você é muito maior, é muito melhor. Traça não pode corromper. É um tesouro eterno, é uma vida eterna diante de Deus. Vida plena, alegria plena. Não apenas por um momento, mas por toda a eternidade. Não tem como comparar. Eu só te pergunto isso: até quando você vai resistir a fazer parte dessa família? Deus é um bom Pai. E Ele está de braços abertos para receber todos aqueles que o procuram. As portas estão abertas. O Evangelho está sendo pregado. E a minha oração é para que você tenha coragem de assumir verdadeiramente um compromisso com Cristo. Ele diz: o meu fardo é leve. Venham e tenham vida e vida em abundância. Se você assumir esse compromisso, o que vai acontecer com você é a mesma coisa que aconteceu com os samaritanos. Liberdade da escravidão do pecado, da morte e do juízo. Alegria e alegria plena. Por favor, feche os seus olhos. Vamos orar. Aqui, a gente não fica fazendo pressão. Não é por força de homens, mas é pela vontade de Deus. Se você quiser assumir esse compromisso, procure um dos pastores dessa igreja, estaremos à porta. E para nós será um motivo de grande alegria, um motivo de festa. Senhor, nosso Deus e Pai, a Ti, ó Deus, seja toda a honra e toda a glória. Nós estamos aqui hoje, ó Deus, porque o Teu plano é perfeito, a Tua sabedoria é insondável, a Tua palavra sai e não volta vazia. Estamos aqui hoje, ó Deus, porque o Evangelho foi pregado há muitos anos atrás. Ainda em Jerusalém, pessoas creram, foram cheias do Espírito de Deus, pregaram o Evangelho, que se espalhou por toda aquela terra, pela Judéia, por Samaria, e chegou até nós aqui, nos confins da terra. Nós, ó Deus, só podemos te agradecer, porque nós também estamos cheios de alegria em nossos corações, porque somos salvos por meio da obra de Cristo Jesus. E não há quem possa nos separar desse amor. Somos gratos, ó Deus, e louvamos o Seu nome por tão grande salvação. Ó Deus,
Hoje não somos apenas salvos, somos discípulos, somos representantes do seu reino, embaixadores do reino dos céus aqui na terra. Ó Deus, a nossa oração é para que nós possamos nos conformar a essas marcas, que essa igreja se molde a essas marcas, uma igreja identificada com Cristo, com a palavra de Cristo, com a missão de Cristo, que anuncia Cristo em todo o tempo. Senhor, que o Senhor possa olhar para essa igreja e para cada cristão aqui presente e se alegrar. Que o Senhor possa olhar para cada um de nós e saber que aqui, ó Deus, está uma igreja que clama e que deseja ser usada pelo Senhor. Senhor, nos capacita, porque sem Ti nada podemos fazer. Mas se o Teu poder, ó Deus, vier sobre nós, se o Teu poder, ó Deus, descer sobre essa igreja, então poderemos sair e pregar com ousadia, e cativos serão libertos, enfermos serão curados, pecadores confessarão os seus pecados, crerão, serão batizados e serão salvos. Queremos dizer, ó Deus, eis-me aqui, envia-me. Essa é a nossa oração. Como eles oraram, oramos também. Capacita os teus servos, para que eles possam ir e pregar. E aqui, ó Deus, estão os teus servos. Envia-nos para a honra e glória do teu nome. Oramos também, ó Deus, por todos aqueles que ainda não conhecem essa verdade. Por esse mundo lá fora, que está iludido, enganado, com vãs filosofias, com falsas religiões. Tenha misericórdia deles, ó Deus. Abre os olhos, abre os corações, que aonde eles estiverem, esteja um representante do teu reino, e que este representante pregue de forma fiel, e que eles possam crer que há um Deus na terra, um Deus no céu, o Criador de toda a terra, que está de braços abertos para receber todo aquele que o busca em espírito e em verdade. Que eles possam crer e confessar que Jesus é o Cristo e não há nenhum outro. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém? Amém.